Eu ia te perguntar isso. E qual que é o desafio de plantar uma igreja em uma região tão abastada, né? Onde estão as pessoas talvez mais ricas do Brasil, sim, né? Sim, porque você vai ter ali o que aparenta, o que é. Ok. O que é e não aparenta, e o que não é, que parece, quer, isso aí que parece. Então, essa sensibilidade, não é nem sensibilidade, discernimento. Discernimento. Né? Você tem que ter. Porque sempre vai chegando, sempre vai. Porque igreja é aquele negócio: porta de entrada e porta de saída. É um grande ônibus, como o nosso amigo TJ que sempre fala. Sim. Entendeu? E precisa estar sempre nesse essa movimento. Clareza, né? Senão exatamente. você se frustra. O que eu tive que aprender, e isso, na verdade, eu aprendi ao longo dos anos com as minhas viagens, com o ministério, que ovelha não tem coleira. Interessante. Então, quando a gente faz o censo, quantas pessoas tem na sua igreja, Jairinho? 3.000 pessoas. Ah, tem 5.000. Não, esquece. O cara está lá hoje, amanhã não vai estar. Ele gosta do Douglas. Ele ama o Douglas, mas se o Douglas não falar qualquer coisinha que não foi condizente com o que ele queria ouvir, já era. O Douglas já não é mais e tal. Então, já está em outra igreja. E tem o crente que só gosta da novidade, que é o doce do chiclete. Enquanto está doce, ele está ali. Depois ele sai fora e vai para outra. Exatamente. Muito bom. Então, eu tive que aprender que naquela região ali, o que funciona? Não eu trazer as pessoas para a igreja. Não funciona isso. O que eu tive que fazer então? Não convidar as pessoas para a igreja, mas preparar pessoas para que Jesus fosse até elas. Entendi. Então eu comecei, o que eu faço hoje... Preparar missionários para dentro dos condomínios. Exato. Por quê? Aí você começa a ter problema. Porque igreja cheia, olha só, como um corpo, nem tudo que está no corpo faz parte do corpo. Verruga não faz parte do corpo e cresce. O câncer, né? Exatamente, o câncer. A unha, o cabelo, são células mortas, mas crescem. Então eu precisei entender que o corpo de Cristo, não o corpo de Frankenstein, tem que crescer de forma sadia. E como que eu tenho que fazer isso? Eu faço isso treinando pessoas que hoje eu chamo de mentoria. E eu tenho vários empresários, pessoas que eu dou uma direção, mas eu estou discipulando. Eles estão sentados à mesa comigo. Então, a intenção... eu tive que entender isso, Douglas. Não foi fazer uma igreja para 1.500 cadeiras, porque ela é confortável demais. As cadeiras são ergonômicas, você tem a maior projeção mapeada, até então era nossa, hoje já tem outras, né? Mas... acústica. Exatamente, a acústica lá é perfeita. Eu como maestro... Não aguentou, né? Não aguentou. Exatamente. Produtor, não aguentou um eco, né? O som é impecável lá, entendeu? Porque eu não consigo pela minha sensibilidade musical, entendeu? Então nós temos uma igreja muito boa, agradável, que eu não abro mão da presença de Deus, mas eu entendi o seguinte, que hoje você pode estar lá, amanhã você pode não estar. Mas uma coisa você precisa entender, tá? De alfa. Se você entrar ali uma vez só, você pode entrar uma vez, ficar isso só um dia. Você foi um dia ou 2 dias, ou foi 2 vezes, 3 vezes, você vai levar um pedacinho da De Alfa para qualquer lugar que você for. Muito bom. Porque todos que trabalham comigo, eu sou exigente na iluminação. Sabe por quê? Porque eu ouvia, quando eu era produtor assíduo, eu ouvia cantores do meio secular dizendo o seguinte: eu ouço o trabalho da Cassiane pelas trompas que o maestro coloca. Quem é esse cara? Era o Jairo. Então, como também eu ouvia muitos cantores dizendo o seguinte, donos de estúdio, aqui, crente não grava, se gravava, gravar no porão. Foi onde me desafiou a construir o Reuel Studios. Demais. Então eu trouxe um cara dos Estados Unidos para fazer o melhor estúdio. Então, na De Alfa, eu falei assim, olha, eu vou fazer da mesma forma, eu vou fazer com excelência. Então, se tem um músico que não toca bem, ele não vai tocar. Ah, mas não, aqui não, porque eu aprendi. Busque alguém da casa de Jessé que toque bem. Tem que ter critério. Ah, mas ele está aprendendo. Beleza, ele vai aprender, mas aqui vai sim. tocar um dia. Exatamente. Então, da mesma forma, o Jairo, eu tive que me preparar, eu tive que fazer psicologia pastoral, eu tive que fazer bacharelado, eu tive que fazer mestrado, eu tive que estudar, fazer arqueologia bíblica, várias especializações para poder pegar um público, alcançar o público com a minha comunicação. Demais. Porque eu entendi que ali... É um campo missionário. É um campo missionário. Uau. Mas os caras eles vão te medir. E ali, naquela região, você tem que agir como mulher de César. Não vai ser honesto, tem que provar que é honesto. Em tudo. Porque quando você chega no lugar e você está, de certa forma, enganando, sendo aquilo que você não é, um impostor, você engana durante um tempo, mas você não engana o tempo todo. Não. 9 anos não. 9 anos não, exatamente. Então, o desafio foi lançado para mim, Douglas. O desafio foi lançado numa região
que as pessoas hoje elas estão nessa igreja, mas olha só, e não é só isso que acontece ali. É uma região que muitas pessoas são mandadas, pessoas vêm de outros países, de outros lugares, por causa de uma empresa. Então elas passam um tempo ali. Então, como uma cidade universitária... Exato. Entendi. Exato. Então, eu preciso entender que eu tenho essas pessoas, mas eu posso... Essas pessoas que entraram ali, eu posso, daqui a um tempo, não tê-las mais. Elas interessante, hein? Viajaram, saíram. Porque aí você tem que ter uma mentalidade de qual é a semente que eu vou deixar dentro dela, que talvez eu mesmo não vou ser quem vai colher isso, né? Exato. Como é que eu preparo ele como líder, que talvez não vai ser um líder aqui, né? Sim. Vai ser um líder onde Deus vai enviar ele na sequência. Exatamente, né? exatamente. Esse processo. Exatamente. Eu tive que me ajustar a isso, mas para mim foi muito fácil por causa das minhas viagens. Sim. Entendeu? Eu andei com muitos pastores, aprendi muito com seu pai, aprendi com outros pastores. Então, eu tenho isso dentro. Então, isso está como uma essência. Então, eu derramo neles aquilo que é o Jairo, a mensagem que eu carrego, eu entrego para eles o melhor. E eles sabem disso. Sim. Quando eles forem embora para outro lugar, eles vão levar um pedacinho da Delfa, eles vão levar um pedacinho do Jairo, um pedacinho da Cassiane.